A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, meu querido amigo. Aqui é o presbítero Fábio Marques e eu quero, nesta manhã abençoada que Deus nos dá, meditar com você uns poucos minutos sobre a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 23, uma passagem muito conhecida que eu quero meditar com você nesse momento. Está escrito na palavra do Senhor: e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diariamente tome a sua cruz e siga-me. Um certo pastor norte-americano, ele costumava dizer que se nós tentarmos negar a nós mesmos, de nós mesmos, acabaremos o dia pensando mais em nós mesmos. Hoje em dia, o foco das pessoas é cada vez mais em si mesmo. Sabe, as pessoas estão tão preocupadas com as suas próprias vidas, tão preocupadas com suas próprias necessidades, tão preocupadas com seus próprios desejos, que se esquecem de tudo ao seu redor. Se esquecem da sua família, se esquecem das pessoas que amam e se esquecem de Deus. E quando Jesus diz que aquele que quiser seguir a Ele precisa se negar, eu creio que o primeiro ponto é justamente esse. No momento em que o meu foco for mim mesmo, for a minha própria pessoa, dificilmente eu terei atenção para qualquer outra coisa na minha vida. Muitas pessoas, por causa do dinheiro, por causa de posição, por causa de fama, por causa de status, têm colocado o eu em primeiro lugar. Têm colocado a si próprias acima de todas as outras e não medem esforços para, usando qualquer que seja o meio, passar por cima uma das outras. E Jesus Cristo vem com a sua palavra tremenda contra todo esse tipo de maldade. Porque aquele que quiser seguir a Ele, Ele mesmo já disse: ei, negue-se a você mesmo. E sabe, eu tenho uma lembrança que ilustra bem esse fato. Certa vez, eu sempre morei no interior junto com a minha família, à beira da BR, e quando meus pais iam para a cidade, meu pai e minha mãe iam para a cidade fazer compras, era comum eles levarem uma lista de coisas que precisam. E eu, meus irmãos, todo mundo chegava e dizia: olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, vai e traz para mim. E não eram poucas as vezes que minha mãe ia e lembrava de todo mundo. Parava em um monte de lugar, perdia muito tempo, mas trazia tudo quanto pediram. E chegando em casa, ela acabava lembrando: puxa vida, esqueci de passar em tal lugar para comprar algo para mim. Isso é negar a si mesmo. É você estar de tal maneira preocupado com aquilo que é importante para os outros, para as demais pessoas, que você, chegando em casa, você acaba pensando assim: poxa, eu esqueci de mim mesmo. Eu esqueci de buscar aquilo que eu precisava, eu esqueci de buscar aquilo que eu queria para buscar aquilo que pediram para mim. Para atender o desejo, atender a vontade, suprir a necessidade de outra pessoa. Isso é negar a si mesmo, meu irmão. E Jesus Cristo, quando ele nos ensina a negarmos a nós mesmos, ele está dizendo: ei, no momento em que você focar em mim, no momento em que eu for o foco da sua vida, e você a tal ponto que vai esquecer de si mesmo, eu vou cuidar de você porque você vai estar me seguindo. Você quer que Deus cuide da tua vida em todos os sentidos? Busque a vontade de Deus primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe qual é a sua necessidade. Deus sabe o que é aquilo que você mais precisa nesse momento. A resposta da oração que você tanto coloca diante de Deus, da necessidade que você tem tanta urgência em ter suprida. Ele sabe, Ele conhece. Mas o seu milagre, a sua providência virá quando você aprender a negar a si mesmo, esquecendo-se de você. Porque nesse momento, quem vai cuidar da sua necessidade? Quem vai cuidar daquilo que você precisa não é mais você. É Jesus. Aleluia.
Porque você abriu mão. Você abriu mão de si mesmo. Para que Ele pudesse, então, ser o foco da sua fé, da sua atenção, de tudo em você. Isso é seguir Jesus. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu acho emblemático aquele momento em que os discípulos estão no barco, Jesus está no monte e começa um vento impetuoso e aquele vento gera ondas e começa uma tormenta no meio do mar e aquele barco lá está entrando em apuros, quase virando, os discípulos ali estão desesperados e Jesus vem andando sobre o mar. Sabe, se você perguntar para os discípulos naquele momento, eles precisavam que Jesus agisse urgentemente na história deles, na vida deles, mas Jesus vem andando. Jesus sabe o tempo certo de trazer a resposta que você precisa. E quando ele chega de longe, os discípulos olhando para Jesus confundem ele com um fantasma. E eles gritam, é um fantasma. Não, mas era Jesus. Muitas vezes no momento da aflição, no momento da tribulação, você vai estar tão ocupado com as coisas ao seu redor que nem vai ver que Jesus está chegando com a tua resposta. Aleluia. E no momento em que eles veem que de fato é Jesus, Jesus diz, sou eu, não temam. Pedro se levanta e diz, não, se o Senhor é Jesus mesmo, ordena que eu vá ter contigo sobre as ondas. E Jesus, olhando para Pedro, diz, venha. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, Pedro andou sobre o mar. No momento em que Pedro tirou o foco de Jesus e começou a olhar para o mar, começou a dar atenção para o vento, ele começou a afundar. E quando começa a afundar, ele grita, Jesus, socorre-me! E Jesus mais que rapidamente estende a mão e pega Pedro de se afogar. Aleluia. Enquanto Pedro andava sobre as ondas, ele estava abrindo mão de si mesmo, das circunstâncias que ele estava vivendo. O seu foco não estava ali. Ele estava passando por tudo aquilo, mas ele estava tendo vitória, ele estava pisando sobre a sua aflição e estava indo diante de Jesus. Mas no momento que ele perdeu o foco de Jesus, ele começou a afundar. Ei, você quer seguir a Jesus? Eu te convido diariamente a não colocar o foco nos seus problemas, a não colocar o foco em si mesmo, mas colocar o foco em Jesus. Meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus abençoe você. Saiba que Deus tem bênção e resposta. No momento que você abrir mão de ter o foco em você, nas suas necessidades, mas colocar seus olhos em Jesus, você vai ver toda a providência de Deus te alcançar. Você vai ver os milagres de Deus na sua história. Você vai ver e sentir o cuidado de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, dobre a sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre esta vida, sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, sobre este meu amigo que está vendo esse vídeo, o Senhor sabe qual é, meu Pai, o mar de aflições, o mar de angústia que o cerca. O Senhor sabe qual é, Senhor, meu Pai, a necessidade urgente dessa alma. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão assim como se estendeu para Pedro, que estava ali perdendo as forças. Mas o Senhor agarrou ele e trouxe ele de volta sobre o mar. E continuou andando sobre o mar com ele de volta para o barco. Pai, entra com providência nessa história. Entra com teu poder nesta vida, nesta família, nesta situação, Senhor. E faz um milagre acontecer para a glória do teu nome, para que saibam que o Senhor é Deus. É o que eu te peço, Senhor, meu Pai, neste dia, em nome de Jesus. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e a sua família. E nunca esqueça, a bênção que você tanto precisa está a uma oração de distância. Deus te abençoe, em nome de Jesus.